antes do nascimento. You know him as Pelé. Thank you. A little bit about, everybody gonna know about my life. Estou trocando as bolas, neném. Become so skilled, so vigilant, so flat out fantastic at what you do that your talent cannot be dismissed. So, Pelé, the last time the World Cup was in Brazil was in 1950. At that time, I was 9 to 10 years old. I saw my father crying. The man used to say, the father, man don't cry, man don't cry. Then I asked, why you cry? I said, Brazil lost the World Cup. That's I have in my mind until now. Well, he didn't know that you were going to be the most iconic soccer player in the world then. I don't know what to say to him. They say, no, don't worry, don't cry. I'm going to win one World Cup for you. Then this was 8 years late. Yeah. Now with 17 I was in Sweden and Brazil won the World Cup. Today, because of football, Brazil became one of the most important and a well-known country in the world. How would you compare the life of a soccer star then in the 60s and now? We don't have the facilities. Yeah. Graças a Deus já estou aqui. Vou ver se dá para preparar para o próximo Mundial. Vamos ver. Essa aqui é uma lembrança que eu tenho de Bauru, quando a gente jogava na rua com bola de trapo, mal costurada. Foi aqui que eu aprendi os primeiros toques na bola. Essa caixinha aqui em Bauru, quando eu tinha 12 anos, foi o primeiro trabalho que eu consegui ganhar na época, R$300. Quando eu engraxei o sapato dos amigos do meu pai, e a minha mãe guardou, que é um grande troféu. A primeira coisa que eu fiz quando o ônibus chegou em Santos foi correr para a água para ver se a água era salgada, para experimentar a água. Saudade, olha que saudade. O Amário era aqui quando eu cheguei aqui no Santos. Eu me lembro que eu sentei aqui, aí vim aqui, sentei aqui, e fiquei olhando os jogadores passar. Na época só tinha os cobras aí veio o treinador do Santos, chegou aqui, conversou comigo, aí falou assim, põe essa camisa aí e vamos pro campo. Aí eu falei, tá bom, vamos até o campo. Começaram a fazer uma promoção de um fogão a gás. Fogão a gás era 6 bocas, 4 bocas, e um forno, porque minha mãe gostava muito de fazer bolo, fazer pudim, essa coisa. Eu falei, puxa, vou dar um presente para minha mãe no Natal. Mas esqueci, não perguntei. Aí comprei em São Paulo, mandei embrulhar e mandei para Bauru. Aí quando chegou em Bauru, minha mãe falou, olha, que é bonito o fogão e tal, mas não adianta porque aqui não tem gás ainda. O único time que nós tínhamos preocupação era o time francês na época, porque o time da França era o melhor time. Se nós passarmos pela França, nós vamos ser campeões, os jogadores pararam, né? Mas eu não esperava aqui também que o Brasil pudesse jogar tão bem e eu fazer os 3 gols que eu fiz. Vai tentando cruzar para a boca do gol, para gol! Gol de Pelé! Eu achava que estava sonhando, quando a gente ganhou da França, quando chegou eu falava assim, meu Deus, será que é verdade?
será que nós estamos na final da Copa mesmo? Porque eu não esperava. Eu com 17 para 18 anos, jogador mais novo da Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 1958, o meu pai ouviu com a minha família e os amigos dele de Bauru, nesse rádio aqui. Fazendo uma comparação com a de 58, 1958 e a de 70, eu acho que a de 58, individualmente, tinha melhores jogadores. Mas como equipe, como conjunto, a de 70, eu acho que era a melhor. Sabe qual é a minha vontade? Que eu estivesse olhando para a câmera e soubesse que Dico, Pelé, Edson Arantes do Nascimento me conhecesse, pelo menos que fosse por aqui, pela câmera. Para quem não me conhece, Leila Pedroso, voltei depois de um tempo, quarentena. Ladies and gentlemen, Pelé. Nunca me esqueço, eu joguei 35 minutos, mas quando eu entrei, ele tirou o Pelé, pô. Eu queria jogar com o Pelé, pô. Eu falei, vou jogar com o Negrão, cacete, jogar com ele. Mas foi legal, porque aí você, sabe, é uma pressão. Pra mim é a primeira Copa. Vamos dizer, você vê numa prova, quem não queira, você vê naquele, porra, aquela tensão, aquele jogo, vamos ganhar. Aí você tem um grupo, realmente que o grupo era fantástico. Aí você tem um maior jogador do mundo que faz questão de ganhar e toda hora passa por você e fala assim, ei moleque, é pra ganhar, vamos ganhar essa... Desculpa, né? Vamos ganhar, né? Vamos, rei, vamos logo. E a gente lá, porra, é o cara, o maior exemplo que eu tive na minha vida. Treinamento era o cara primeiro da fila, ele. O bife tava duro que nem pedra, ele não reclamava, ele cortava bem pequenininho pra comer. Porra, e a gente olhando, eu olhava pra ele e falei, não, ele vai reclamar, não é possível, ele vai. Não. Se era pra dormir no chão, porra, a gente dormia, em Guanajuato era um castelo. Antes de dormir, eu tirava o colchão pra olhar e ver se não tinha escorpião. Pô, né, bora, todo mundo. Eu nunca vi esse homem, ele reclamar se tinha escorpião, se o bife era duro, se o café, se o treino era isso. Por maior exemplo, que eu não duro mesmo, nunca. Por isso que é esse jogador fantástico, esse homem maravilhoso que é o Pelé, né? Pelé, sem dúvida alguma. Então, faz parte, né? Às vezes o cara ele não viu, né, mais jovem, assim, pô, mas o Pelé era tudo aquilo. Eu falei, e mais alguma coisa. A gente não consegue imaginar. A gente ouve isso na redação onde a gente trabalha. Agora, o Pepe, você tem lembrança do Pelé em campo, por exemplo, ele tentando dar força para algum jogador? O Pelé, realmente ele era chato jogado. Quem? Ele gritava muito. Nossa, Ele, apesar de ser jovem, depois ser experiente e tal, jogando, mas ele era chato, ele queria que a gente fizesse as coisas que ele fazia e não dava. Tá dormindo aí na ponta, aí virava pro Dorval, xingava o Dorval também. Mas, muita gente diz, né, bicho, que é muito fácil jogar do lado do Pelé, é fácil uma ova. Jogar do lado do Pelé até eu, que é isso. Ele olhava pra cá e metia pra lá, olhava pra cá. Fazia as coisas muito acompanhar difíceis. Acompanhar o raciocínio dele era muito difícil. Isso aqui se deu muito bem com ele. Raciocínio rápido também, que é como o Pepe falou, ele cobrava, né? Tá bem. Cortando Edu. Olha a carga para a penetração, Pelé, Edu, que bola! Que golaço! O público vai no campo para abraçar. Olha, vocês brigavam entre vocês? No jogo, por exemplo, tinha palavrão, xingação, como é que era? Deixava. Não era uma de rosa. Era tinhoso pra caramba. É normal. Uma vez esse aqui apelou com esse aí, que ele às vezes ia na linha de fundo e dava para ele atrasar a bola. Esse aqui gritava, atrás. Então tinha lance que ele queria fazer o gol, o ganancioso. E dava aquele chute. Pra meter pra trás, seria a lógica, né? Aí ele, pum, ela batia na rede lateral. Lá de fora, muitas vezes. Aí olhava pra esse aqui e falava assim, olha, Macaré, que coisa, hein? Bora, tá louco, não sei o quê. Não, mas você imagina. Eu fazia o terceiro homem, então estavam sendo atacados, porque o time era muito rápido, mas é só ver. Infelizmente não tem todos os tapes, né? Era muito rápido. O Pepe de lá da intermediária, às vezes ele metia o Doval lá do outro lado e a gente acompanhava. E às vezes a gente tá na defesa lá, tá o sufoco, tá contra-ataque. Pô, mete no Doval rápido pra sair dali de trás. Eu que fazia o terceiro homem.
me acompanhar. O Coutinho já estava mais na frente. Aí eu ficava olhando se o Coutinho ia entrar no primeiro pau ou na segunda para eu acompanhar, né? Porque eu vinha atrás para os dois no mesmo lugar. Aí chegava lá, ou às vezes o Doval chutava no gol, ou dava o drible para trás. Eu entrava dentro do gol. Eu falava, filha da mãe! Probabilidade desse Macaé desgraçado! Até sair do impedimento, eu ficava louco com ele. Uma vez nós saímos discutindo lá na vestiária, acho que o Menga apartou. Falei, pô, vem de lado do meu gol, você dribla pra trás. O meio de campo é o seguinte, não tem que deixar a bola passar nem por cima e nem por baixo. Mas nesse recuo que eu dava, o Mauro vinha por detrás e gritava, deixa! Mas só quando ele gritava, deixa, a bola já era minha, pô. Então ele vinha e esbarrava em mim, primeira vez. Aí na segunda, deixa, mas não dava mais, a bola é minha, ele vinha, pum. Aí ele não aguentou. Porra, não tá vendo que eu tô gritando, deixa? Aí, pô, eu era garoto, não sei como é que eu fui responder. Com mal. Vai pra... Aí chegou no vestiário, a primeira coisa, ou esse cara vai me dar um pau, ou alguma coisa vai acontecer. Vai tirar do time. Aí ele veio e pediu desculpa. Legal, velho? Desculpa. E não, aquela? Mano, tudo bem. Porque nós não tínhamos tape, nós peregrinava aí pelo mundo, mas não tinha vídeo, não tinha tape para mostrar não, né? Obrigado pelo registro. O assunto que não quer calar. Mulheres e Pelé. Pelé e mulheres. A mídia sempre pegou pesado nesse assunto, mas o que eu quero mostrar para vocês depois desse research, dessa pesquisa de mais de 300 horas de Pelé, eu vi uma pessoa muito tranquila, muito transparente, muito feliz. Vocês vão se surpreender. Pelé e mulheres. Suecas, a gente vendo o treino, era atrás da arquibancada, e como estava calor, elas estavam, na realidade eu não vi nenhuma de topless, mas de biquíni e tal, as meninas lá brincando, e eu treinava e eu falava assim, não olhava, os caras falavam, eu não olhava e falava assim, ai, Deus vai me castigar, Deus vai me castigar. Eu não olhava para os meninos, isso é verdade. Isso é verdade. A gente fazendo ginástica, eu falava, Deus vai me castigar se eu olhar para aquela época, né? 17 aninhos, né? É verdade que o Dorval se passava pelo Pelé fora de campo, assim, para chamar a atenção das moças e tudo mais? Não. Essa história. Não sei, não Dorval, né? Eu gostava de dar uma voltazinha, mas uma vez o Santos foi fazer uma excursão, não sei aonde, e o Pelé não foi. E o treinador, não sei se era o seu Lula ou o seu Antoninho, né? E o Pelé não foi. A torcida queria ver o Pelé. Deram a camisa 10 pro Dorval. E começou o jogo, anunciaram o Pelé e o Dorval com a 10. O Dorval tinha habilidade, né? Mas o pessoal começou falando, não é. E o estádio inteiro começou a vaiar. Onde foi esse jogo? Foi na Europa. O Pelé estava machucado e não podia jogar. Nós estávamos viajando todo e nós tínhamos sido campeões, se não me engano, foi em Paris, no torneio de Paris, né? Quer dizer, o Santos foi campeão em tudo que foi torneio do mundo aí. Na época, o Ricardo Amaral estava abrindo, né, o Estúdio 78, que todo mundo conhece, ou estava fazendo a promoção que ia abrir ainda, tal. E fez um coquetel pro time do Santos que tinha sido campeão. E tava lá aquela festa, e um monte de menina bonita na França, bem mais liberal que o Brasil na época. Para nós era até um negócio meio complicado, porque nós não éramos tão liberais assim, né, na época. E aí o Dorval achou uma menina bonita lá e começou a
brincar, conversar com ela. Segundo, beijinho. Cheio de beijinho e tal. Beijinho e tal. Troca de carícia, porque eu acho que a gente nem falava francês nem inglês, nada. O negócio era na minha. O Ricardo falou, olha, tá certo o coquetel, obrigado pela presença de vocês, mas avisa lá pro Doval que aquela menina que tá com ele não é menina, é travesti. Né? Aí nós fomos pro Doval, vem cá, chama o Doval do lado, não perde tempo com a menina, rapaz, não vai rolar nada porque o Ricardo falou que é homem, que eu falei, é homem? Puta merda, ainda bem que eu falei que eu era o Pelé pra ela. Sai fora dessa. Todo mundo parecido, todo mundo parecido. Eu falo, pô, tu me bota numa freia dessa, cara, eu tô querendo te ajudar. Isso aí, ó. Da Costa do Marfim, ele, 3 meses antes do Santos chegar, ele havia feito uma pesquisa na Costa do Marfim, que é um dos países mais pobres da África, para escolher uma menina, para que essa menina de 16 anos, quando o Pelé chegasse na África, tivesse relações com ela, porque o sonho deles, africanos, e especialmente dos marfinenses, era ter um filho do Pelé. E esse filho do Pelé seria consagrado no futuro, essa era a ideia deles, seria consagrado no futuro como um rei, o rei da África. Acontece que quando o Pelé chegou, quando nós chegamos, havia uma grande multidão e uma grande expectativa, porque era realmente a primeira vez que o Santos se apresentava num país africano. E o Pelé, ao tomar conhecimento desse fato, ele evidentemente repudiou. Não. Em 1966, na Costa do Marfim, mas nessa vez na Costa do Marfim, o Pelé começa no gol, né? E ele toma um gol só. E no segundo tempo o Pelé muda de posição, volta para o ataque, né? Só que ele não vai para o ataque do Santos, ele vai para o ataque da Costa do Marfim, né? E o Pelé no ataque a gente já sabe o que ele faz, né? Ele vai fazer um gol no Santos Futebol Clube. A primeira coisa que me chocou demais sobre o Pelé e eu não sabia, vocês têm noção do patrimônio mundial que é o Pelé? Ele é um homem, uma lenda viva que parou uma guerra na África. Para o Pelé jogar com o Santos, teve que entrar em acordo 2 países que estavam em guerra. Vocês vão ouvir o próprio Pelé e os amigos dele falando sobre isso. Eles entraram em acordo e cessaram a guerra para assistir o Pelé jogar. Hitler, morra de inveja. Pelé é brasileiro. O que é verdade e o que é lenda? Esse negócio da guerra aconteceu. Não, parou. Verdade. Parou a guerra. Parou a guerra na África, porque era 2 países, 2 ilhas diferentes, mas se não me engano, agora mudou um pouco, né? Mudaram os nomes. Porque era Libreville, Brazzaville, é o Congo, né? Era ali aquela área de Dakar. E o nosso empresário, se não me engano, era Elias Akur, né? Elias Akur, né? Lembra de Elias Akur? Depois veio o Ratinoff, né? Depois veio o Ratinoff, que era argentino. Não, nossos empresários eram tudo de primeira. Então eles falaram, não, vai ter que jogar nas 2 ilhas. Como vão jogar? Estão guerreando. Falaram, não, se não jogar, ninguém sai. Se não jogar dos 2 lados, ninguém sai não daqui. tinha acordo, porque tinha que jogar lá. Jogar no outro. E foi tudo bem. Aí, graças a Deus, pararam a guerra. Só que não podia falar que o Pepe estava metendo uma bomba, né? Porque o Pepe vem com uma bomba aí.
Mas realmente... Macumbeiro, sonâmbulo. Vocês têm que ouvir, vocês têm que rir, porque se vocês não ouvirem o próprio Pelé falando, vocês iriam falar que eu estou inventando o próprio Pelé. Eu sempre conto isso, que na Suécia, a gente, na preparação e tal, ninguém sabia de onde era o Brasil. Sim. Um repórter chamou o Brasil de Argentina, até eu fiquei Capital bravo. Buenos Aires. Foi uma coisa que ninguém sabia. Eu falava, caramba, nós fomos orgulhosos para lá, né? Falar assim, pô, vamos lá e tal. Aí eu falei, pô, será que ninguém sabe o que é o Brasil aqui? Pô, o Brasil, não sabe? Mas foi um bom início. Pelé, o Pepe, que é um grande contador de causos, me contou o seguinte: a gente acordava na concentração e ia para perto do quarto do Pelé para ver como que ele levantava. Se ele acordasse assobiando, cantando, o bicho estava garantido. E no dia, no estádio já, o Pelé tinha um ritual, ele dormia, ele apagava. Aí diz que o Lula chegava e falava assim, o treinador falava assim, ó, é o seguinte, o Pelé está em transe, está mantendo contato com seres superiores, ninguém acorda o homem que ele vai garantir o bicho. Sabe por que eu estou rindo? Não estou rindo por causa da história dele, não. Porque essa brincadeira do Pepe, ele falava que eu era macumbeiro. Eu me lembro. Mas na realidade, enquanto o pessoal ficava brincando, eu procurava relaxar. Eu procurava descansar. Chegava no vestiário, chegava um pouco cedo, eu ficava descansando. E eles ficavam vendo, tirando foto do... Aí o Pepe veio com essa... que eu tava, mas era realmente para relaxar, para descansar. E o Dorval me disse que você era sonâmbulo, disse que acordava no meio da noite, o Pelé não sei o que lá, gol! Você estava dormindo, andando pelo quarto fazendo gol, o Dorval me contou, é verdade isso também, Ale? Uma coisa certa, eu realmente, de vez em quando, eu sonhava, né? Então eu era meio sonâmbulo mesmo, sabe, mas... Às vezes, mas gol dormindo eu levantava, mas ficar gritando gol, aquela coisa que eles mas de vez em quando eu falava mesmo, né? Depois que eles me falavam, pô, você estava fazendo o quê? Você estava chamando o seu pai, não sei o quê. Eu falei, então, pô, não estava dormindo, não via. Aí eles começaram a inventar um monte de coisa. Em 74, você não pôde jogar pela seleção e era exatamente quando ela mais precisava de você. Estava caindo pelas tabelas, já sem o Gerson e sem outros campeões, sem o Tostão. E, no entanto, depois disso, você jogou mais 3 anos defendendo os seus dólares por aí. Agora, em 78, parece que convidaram você para auxiliar o Coutinho e outra vez você disse que não poderia ser um auxiliar do Coutinho porque tinha outros compromissos comerciais. E eu achei que isso não pegou muito bem a mim como torcedor da equipe Canarinho. O que você me diz disso, Pelé? Bom, em primeiro lugar, eu deixei de jogar na seleção em 74 porque eu sempre fui muito honesto naquilo que eu procurei fazer. Eu não tinha intenção e não tinha condições psicológicas de jogar na seleção brasileira. E eu acho que, para mim, chegar lá e não dar tudo que eu costumei dar durante todo o tempo que eu joguei, chegar lá para apenas estar em campo, eu achei melhor não jogar, entende? É uma maneira honesta de pensar. Eu tenho que dar para o público, para vocês que pagam e que vão ao estádio, que esperam alguma coisa de mim, eu tenho que dar aquilo de melhor que eu possa. Se eu não tenho intenção de dar, é preferível não mentir para vocês e não ludibriar vocês, que nunca foi o meu feitio. Com respeito à seleção brasileira, entende? Eu conversei com o Coutinho disse que precisava, que gostaria de falar comigo, se eu poderia ajudar a seleção brasileira. Eu disse que poderia ajudar a seleção brasileira desde que eu não tivesse um envolvimento direto na escalação da equipe. O Coutinho ficou de voltar a falar comigo. E, nesse interim, eu tive uma proposta de trabalhar lá no Cosmo, na Warner,
como relações públicas em toda a Europa e aqui no Brasil, na parte de disco e de cinema. Eu aceitei. E o Coutinho não veio falar comigo. Na entrevista que fizeram comigo, onde perguntaram se eu iria ajudar, eu disse que se fosse para ficar os 4 meses concentrado com a seleção brasileira, que eu não iria poder porque eu havia assumido um compromisso. E até agora eu não recebi ainda um compromisso, uma proposta oficial. Apenas conversamos, entende? E eu nessa resposta, acredito que ficou claro, continuo com amizade com o Coutinho e disse a ele, se precisar que eu veja algum jogo na Europa, enquanto estiver lá, até a Copa do Mundo, se precisar que eu veja algum jogador aqui no interior, enquanto estiver no Brasil, que eu poderia fazer. Mas deixar o meu trabalho, entende? Deixar uma coisa garantida, que é que me ofereceram, para ficar 4 meses na seleção e talvez depois não ter assim um reconhecimento como eu não tive depois que joguei todos os meus 18 anos na seleção brasileira, na época da Copa de 70, antes da Copa de 70, que o João Saldanha, que vocês todos sabem, que não sei por que razão, eu tenho amizade com ele, todos sabem já da história, mas é bom citar. Naquela época que o João Saldanha falou que eu não podia jogar mais, que eu estava mal e que eu não tinha condições, que eu estava cego. Eu não sei se vocês se lembram, um dia eu entrei na reserva aqui na seleção brasileira, no campo no Pacaembu. O Zagallo havia assumido, mas devido àquela onda eu entrei com a camisa 13, fiquei no banco esperando a minha oportunidade, porque disseram que eu não estava bem. Então, eu acho que depois de tudo aquilo, eu não devia me arriscar, entende? Porque quem tem que ver o meu lado sou eu. Eu respeito todo mundo, mas eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Se eu tiver condições de trabalhar e quiser trabalhar, eu devo trabalhar. Se eu não tiver intenção de trabalhar, não tiver condições psicológicas, eu não vou mentir para ninguém. Eu digo não. Durante aquela confusão toda, acho que foram 2 meses, de joga, não joga, Pelé deve jogar, não deve jogar, eu acho que alguém da CBD devia chegar e falar, não, Pelé, olha, nós estamos com você, mas ninguém da CBD veio e falou, olha, nós estamos com você. Não, minto, para não dizer que ninguém veio, o Russo, que era supervisor na época, ele falou, Pelé, esfria a cabeça, porque tu não tem nada, entende? Tu não está doente, esse negócio de doença, que estão levantando nada. O único. Agora, o povo que hoje acha que eu deveria ficar em 74, porque depois que eu fui em 70 o Brasil ganhou e jogou bem, esse mesmo povo hoje, ele acha que eu deveria ficar. Mas na época, eu fiquei na reserva, ninguém falou nada. Toda a minha vida eu fui julgado, entende? Fui, às vezes condenado, às vezes absolvido, nesses 22 anos de futebol. Pelé fala sobre racismo. Você não acha que no Brasil o negro ainda precisa ter um comportamento de branco para ser aceito na sociedade? Não é preciso ainda ser um negro de alma branca, como muitas vezes definiram você? Não, eu acho que você tem razão em parte. Se ele for um homem, se ele tiver o seu comportamento exemplar, ele não precisa ser ninguém, porque o que a gente tem aqui no Brasil é mais um preconceito social, e não racial como é nos Estados Unidos, como é na África do Sul, por exemplo. Eu estive conversando a respeito disso até 2 meses atrás, na época da minha despedida, com Mohamed Ali, Cassius Clay. E ele estava perguntando como que era o Brasil. Eu expliquei a ele que o Brasil ele já esteve aqui, mas que não era como os Estados Unidos, que a gente não sentia aquele problema que ele sentiu desde criança, aquela separação de negro não poder brincar com branco e de não poder ir no mesmo colégio, não poder pegar o mesmo ônibus. Graças a Deus nós não temos isso aqui. Eu, por exemplo, fui criado em Bauru, em Minas, com branco, com preto, em Santos, na praia, e a gente vê essa mistura aqui. Então, o problema no Brasil é um problema social. Eu acho que qualquer um, branco ou negro, se ele estiver bem preparado, não vai haver problema para ele. Agora, se for marginal, tanto vai ser branco ou ser negro, ele vai ter problema na sociedade.
realmente passei a acreditar mesmo na minha recuperação, talvez depois que o Pelé, né, teve na minha casa e que me comentava sobre uma lesão que ele teve em 1966 e que muitos médicos ameaçaram a carreira dele, dizendo que não poderia mais voltar a jogar futebol. E ele ficou 1 ano e 6 meses recuperando e retornou bem e ainda ganhou o Mundial de 70. E essas histórias realmente me motivaram, essa principalmente me motivou para eu não desistir e para eu continuar lutando para recuperar. Se fizer um bom trabalho com ele, não forçar a obrigá-lo a ser o Ronaldinho, a ser um Pelé, ou a ser um Maradona, ou a ser quem for. Se não obrigar, deixar ele jogar normalmente, eu acho que ele volta a jogar o seu futebol. He did, and went on to win the FIFA Player of the Year award for a second time. E meus amigos, muito obrigada por me ouvirem. Bem-vindos ao meu canal. A gente se vê em breve. Love you guys. Love you, Pelé. Amo todos vocês. A gente se vê. Bye.